aqui uma rua. Essa rua tem prédio, cada andar aqui tem 3 metros e cada divisão dessas tem 5 metros, tá? Então eu estou representando um quarteirão. Se eu tenho uma pessoa em pé, vou pôr essa pessoa aqui no meio aqui da rua. O que acontece? Se essa pessoa tiver 1,50 m de altura, ela vai visualizar aqui, olha, vocês vão ver uma linha que vai ser a linha do horizonte. Essa linha do horizonte, ela tá passando aqui, ó, na altura do olho do olhar da pessoa, tá? Então, essa linha do horizonte é uma linha que vai de fora a fora no desenho. Então, eu tô no meio da rua, assim, 3 segundos antes de morrer atropelado, tá? Mas eu tô lá no meio da rua e eu tô, o meu olhar tá 1,5 m de altura, que não é a altura da pessoa, é a altura do olhar, né? Então, eu tenho 1,64 m, então mais ou menos o meu olhar fica no 1,50 m. Então, essa linha do horizonte é o plano que passa no meu olhar. A partir dessa linha, vocês vão ver que o que vai acontecer com esse meu desenho. O que é profundidade, ó, isso aqui é profundidade. As linhas de profundidade, como eu falei, elas vão para o ponto de fuga. Então, olha, profundidade, profundidade, tá vendo? Ó, vai dar lá no ponto de fuga. E todas as linhas de profundidade vão convergir para esse ponto de fuga, ó, todas as profundidades. Então, esse é o ponto de visão, porque é o ponto que o meu olhar representa lá no infinito. E no caso dessas linhas que são completamente perpendiculares ao meu plano representado, também o ponto de fuga vai dar no mesmo ponto, vai dar no ponto de visão. Conforme eu me movimento, ou seja, se eu quiser representar, não no meio da rua, mas se eu fizer no meio da calçada, então eu tenho a mesma situação lá. Eu tenho a mesma situação. Eu tenho minha linha do horizonte acontecendo aqui, meu ponto de visão aqui, esse é o ponto de visão, é onde o meu olhar está lá no infinito, tá? Então eu tenho essa linha vertical e tudo que tá para cá tem uma inclinação, tudo que tá para cá tem outra inclinação, tá? E tudo isso tá indo lá pro meu ponto de fuga. Então vejam que o meu ponto de fuga nessa situação, ele tá diferente do que aquele, né? Não tá no meio da rua, agora ele tá no meio da calçada. Se eu, ao invés disso, eu tiver uma situação em que eu vou me colocar aqui, mas ao invés de ser, eu vou me colocar a 4 metros de altura. A 4 metros de altura, eu vou ter uma linha do horizonte que ela não vai estar mais na metade do primeiro andar. O primeiro andar tem 3 metros, ela já vai estar um pouquinho para cima do primeiro andar. Como eu representei o prédio a 3 metros de altura, o que aconteceu? 1,50 m, olha, daqui até aqui é 1,50 m, porque todo ponto da linha do horizonte até um ponto que eu escolher no desenho vai representar 1,50 m. Se esse ponto for lá atrás, eu estou representando 1,50 m numa posição lá atrás. Se eu pegar aqui, ó, isso daqui está representando 1,50 m de altura, ou seja, o dobro disso está dando 3 metros de altura. Então, eu tenho aqui 3 metros de altura. Aqui eu tenho 6 metros de altura, porque são 2 andares. Então, eu sempre tenho que ver em relação ao tal do 1,50 m, qual a proporção, quanto que eu tenho de altura para saber qual é a altura que está representada. Então, essa é uma situação que a gente vai desenhar, tá? Como se eu estivesse na altura do observador no meio da rua. A outra situação é a seguinte: ao invés de eu estar no meio da rua, a 2 segundos de ser atropelada, eu vou me posicionar mais seguramente aqui no meio da calçada. Quando eu faço isso, o que acontece? O meu ponto de visão, ou seja, o ponto que representa o meu olhar, ele continua aqui, ó. Porém, agora eu tenho a minha linha
do horizonte continua aqui, porque eu continuo a 1,50 m. Eu vou fazer uma linha para dividir esse desenho verticalmente. As linhas para minha esquerda, elas estão inclinando assim. As linhas para minha direita, elas estão inclinando assim. E essa linha vertical indica essa divisão de quadrante. Em qualquer ponto que eu chegar aqui na linha do horizonte, se eu fizer uma linha para baixo, vai dar 1,50 m aqui. Se eu tiver aqui e fizer uma linha para baixo, isso vai representar 1,50 m. Se eu quiser, nesta posição, representar 3 metros, o que eu faria? Eu quero pôr um objeto aqui, nesta posição da rua. Eu levanto a linha, eu cheguei, eu tenho 1,50 m. Se eu quiser representar um objeto de 3 metros, basta eu duplicar essa altura aqui. Cheguei no ponto que vai representar o meu objeto de 3 metros. E aí, esse objeto representado, ele não precisa, vocês não estão desenhando nada ainda, tá, gente? Esse objeto representado, eu posso representar a parte frontal, a parte que ele olha para mim, eu vou representar do modo plano, e a profundidade dele eu vou representar levando para o ponto de fuga. Escolho aqui uma determinada profundidade. Essa profundidade aqui, existe uma lógica matemática para você desenhar essa profundidade, mas eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Porque tudo isso tá no mesmo plano, você concorda comigo? Ó, que tudo isso aqui, ó, tá no mesmo plano. Assim como tudo isso aqui, ó, se eu tivesse nesta posição aqui mais para frente, tudo isso tá no mesmo plano. Se eu desenhar essa pessoa aqui, ela vai até aqui, ó, para ela estar neste plano. Então, existem uns planos invisíveis aqui que a gente precisa identificar, entendeu? Ó, se eu fosse representar 3 metros e se eu fosse representar uma pessoa neste plano amarelo aqui, ó, a cabeça dela ficaria igualmente aqui na linha do horizonte, porque eu tô num ângulo de observador, e o pé dela ia ficar até aqui, ó. Bem legal, né? Se entender essa lógica, daí você consegue, se você tirar uma foto, você consegue posicionar os objetos aí na tua foto, porque você tem que entender esse princípio.